por ele, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Deus por esse projeto ao qual o Senhor sentou, ao coração do pastor Wellington e a direção também daqueles que seriam usados por Ti nessa noite. Que o Senhor seja e continue sendo com Teu Filho, que Ele venha ser porta-voz do Senhor para nossas vidas, trazendo sobre nós o entendimento, o conhecimento da verdade, Senhor. Eis-nos aqui para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, e você diga... Glória a Deus, queridos. Poder sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida e por você estar aqui nesta noite. Para quem não me conhece ainda, como já foi falado aqui, sou o pastor Rubens, sou pastor da Igreja Viver da Graça, Ministério Viver da Graça. Fizemos há 2 semanas, melhorou aqui o retorno, e até com a voz de locutor. Há 2 semanas, 10 anos, né? Nós completamos do Ministério Viver da Graça, mas na verdade, já pastoreando aí, eu estou há 16 anos, né, nessa peleja. E nesses 16 anos, acompanhando e vendo muitas coisas. Eu vou falar aqui antes de entrar para a mensagem, para você entender a responsabilidade e o porquê de você, às vezes, ter autoridade para falar em alguns certos assuntos, né? Como eu bem disse, eu nasci no lar cristão, porém, eu comecei a trabalhar cedo, com 13 para 14 anos, meu pai trabalhar com meu pai na marcenaria, e desse 14, tudo que eu recebia, eu ajudava meu pai em casa, e eu já comprava minhas coisas dentro de casa. Então o armário era meu, a televisão, tudo que eu tinha, videogame, já era eu que já fazia, sendo caçula da casa, né, de 4 irmãos, já tinha essa responsabilidade, não que os meus pais obrigassem ou pedissem, pelo contrário, já era algo que já havia no meu coração. Quando nós começamos a Igreja Viver da Graça, há 10 anos atrás, eu tinha um sonho, e eu entendo até hoje, que a igreja, ela não pode se mover só, simplesmente no espiritual, no sentido das pessoas virem à igreja, sentar na cadeira, ouvir a palavra, se abastecer, encher de Deus, mas depois ir embora, de repente com a conta lá, com a dívida lá, ou simplesmente sem saber resolver um problema. A gente tem que não dar o peixe para a pessoa, mas dar a vara para ela aprender a pescar, né? Então eu sempre tive no meu coração esse desejo de, além da igreja, a igreja ter uma creche, a igreja ter um trabalho na área social e nós termos um colégio cristão. Graças a Deus, dos 3 só falta o colégio cristão. Mas dentro desses 10 anos que nós começamos a igreja, quando foi há 5 anos atrás, nós tivemos um grande desafio, que foi uma creche, que era conveniada com a prefeitura, recebíamos o convênio, porém era um convênio altíssimo, eram 200 crianças na creche, 38 funcionários que tivemos ali, então foram muitos anos de aprendizado em lidar com pessoas, em lidar com contrata, manda embora, e como é que faz, e contrata crente, às vezes o crente dá mais trabalho do que o não crente, mas foram muitos anos de aprendizado. Dentro disso, nós tivemos uma loja, eu e a minha esposa, uma loja de roupa por um período, até Deus nos tirar e colocar 100% no ministério. Então eu tive uma loja, essa loja por um período foi bom, depois ela começou a dividir, intercalar entre o ministério e a loja, e Deus falou, e tu escolhe um ou outro, e aí Deus foi lá e tirou a loja, entraram lá, roubaram, e aí a minha esposa falou assim, agora eu quero que você fique aqui do lado comigo. Sendo que a loja era para auxiliar o ministério para eu fazer a obra. E eu tinha que ficar na loja de roupa, era a loja de roupa feminina, e eu tinha que ficar lá dentro, e não podia fazer a obra mais, até Deus falar, então fecha. E aí eu fechei. As roupas que tinha, nós doamos tudo, os móveis, nós doamos tudo, e fomos viver de fato só do Evangelho há 4 anos. Saí do emprego, fechamos a loja, e até aqui Deus tem nos guardado e nos sustentado. Então foram situações que foram nos forjando, como a igreja hoje, que nós temos, como eu já disse, a creche, a igreja, as filiais que nós temos em outras cidades também. Nós temos agora desde janeiro o Instituto Viver da Graça, que ele começou dentro desse sonho de ajudar pessoas, e ao lado da igreja nós alugamos um imóvel e lá funciona. Aula de inglês, tem aula de reforço escolar, tem aula de Libras,
reforço escolar para idosos aprender a ler e escrever, tem aula de crochê, tem aula de panificação, tem vários cursos profissionalizantes para quem chega na igreja também receber a palavra, depois receber uma instrução e poder melhorar a sua vida financeira. Então você vai entender, não só hoje, como no decorrer de todas essas palavras ou palestras que estiverem aqui, a importância. Porque eu vou te falar uma coisa. Tem dois assuntos que quando se fala na igreja, parece que é um tabu. É quando fala de sexo, falou de sexo, todo mundo, meu Deus, não pode falar na igreja. Mas a igreja, meu irmão, de A a Z, a Bíblia vai te dar liberdade para falar de qualquer assunto. Outro assunto é dinheiro. Pode entrar em qualquer área da minha vida, Deus. Na financeira quem manda sou eu. Aqui quem resolve sou eu, a minha maneira e do meu jeito. E você vai ver que não é assim, meu irmão. Deus, ele tem que entrar em todas as áreas da sua vida. Se você tiver um quartinho dos fundos trancado, algum problema tem ali que tem que ser resolvido. Eu fui fazer uma visita, há muito tempo isso, e uma senhora, era de uma outra religião, pediu para eu ir à casa dela. E quando eu entrei, ela falou assim, o senhor pode orar na minha casa? Eu falei, posso. E eu fui orando, orei na sala, orei no quarto, orei na cozinha, orei. Quando chegou lá no final, tinha um quartinho trancado, com uma água assim, um potinho, com um ovo cozido em cima. E eu falei para ela assim, abre esse quartinho para eu orar. Ela falou, aí não. E eu disse, mas deixa eu orar. Me chamou para orar pela casa inteira. Ela falou, o que tem aí dentro tu não pode ver. Aí você não pode orar. E eu falei, a casa é sua, né? Respeitei, fui embora. E o Espírito Santo falou ao meu coração, assim são algumas pessoas. Chegam à igreja, Deus muda meu casamento, muda a minha família, muda a minha saúde, muda, mas quando chega no quartinho do fundo, que às vezes é as finanças, ou alguma área da tua vida, tu fala, Senhor, aqui não. Aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe, aqui ninguém entra, aqui é do meu jeito, é da minha forma. Nós vamos ver que não é bem assim. Então eu peço que você abra a sua Bíblia para eu ter um texto base, e depois eu vou ler outros textos, para você também ler comigo. Esse eu vou ler como base, mas depois eu vou colocar aqui no telão, para você entender melhor. Eu vou já ler Mateus 6, 21, que ele diz assim, pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu vou falar hoje, e depois eu vou dar continuidade em um outro dia. Hoje eu falo sobre a parte espiritual do dinheiro. Sobre um lado que você pode achar que não existe, mas existe. Não sei se já está para vocês verem aqui. O primeiro, o tema é derrote Mamon. Derrote Mamon. Alguém já ouviu falar sobre esse nome? Mamon. Não é o que tu compra na feira. Lá é mamão. Mamon. Mamon é um demônio. A Bíblia chama de uma potestade. Você vai ver que na Bíblia, quando Jesus fala, ele fala de um duelo. Não podeis amar a Deus e a Mamon. Ele está falando de um duelo. E é um dos poucos momentos que a Bíblia fala de um duelo espiritual. De que você tem que escolher um lado. Ou o lado de servir a Deus de verdade, ou ao lado de servir Mamon. Mas tu pode pensar assim, mas pastor, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus desde pequeno, às vezes eu sou dizimista, ou eu sou ofertante. Pois é, você pode fazer todas essas coisas, mas o teu coração ainda pode estar em Mamon. Nós vamos ver hoje, aqui, em algumas passagens que eu vou ler, quais são as estratégias que Mamon usa para tentar paralisar o teu coração. Porque existe uma diferença entre riqueza e prosperidade. Você pode falar, mas eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, eu tenho. Mas você, quando vai dormir, não consegue ter paz. O vizinho pode ganhar 10 mil e viver todo enrolado. Você pode ganhar R$1.000 e em paz você deita e em paz você se levanta. Quem é o próspero da história? A prosperidade é diferente de riqueza. O próximo tópico que eu quero que você acompanhe comigo aqui é: quem é Mamon? Você só consegue saber a tática para derrotar o teu adversário quando você estuda ele, irmãos. Às vezes nós ficamos, não fala nem o nome do tinhoso, não fala nem o nome do tal demônio, não fala nem o nome de tal situação. Lógico que você não vai ficar aí para cima e para baixo
praguejando o nome de demônio, chamando o nome de demônio para a tua casa, a tua família. Tu não vai fazer isso, irmão. Porém, se você não estuda, ou se você não abre o teu conhecimento para ver quais as áreas que o teu adversário usa, você vai sair perdendo. Se você não olhar e saber os pontos fracos, aonde ele atua, a forma que ele atua, vai dar ruim, como diz aí fora. E aonde que Mamon atua? Mamon é uma potestade. A palavra aparece 108 vezes no Novo Testamento. Mamon, ele é um Deus dos extremos. Ele é um Deus com D minúsculo, que ele atua em dois extremos. Ou ele vai atuar de um lado, ou ele vai atuar te levando para outro. Olha o que o texto diz, ó. Ou ele produz um espírito de avareza, ou ele produz um espírito de prodigalidade. Ou você vai reter inconsequentemente, ou você vai gastar inconsequentemente. O espírito de Mamon, ele atua na vida da pessoa, ele é uma potestade que tenta te influenciar em dois extremos. Ou ele vai te levar para você ser aquela pessoa que gasta demais, sem demandas, ou ele te leva para um outro extremo, para você ser um avarento, a ponto de não gastar com nada. Coloca para mim aqui, por favor, eu coloquei uma imagem. Pode colocar a próxima, por favor? Vocês estão vendo aí duas imagens. Qual é a primeira imagem? Vai dizer que não assistiu esse desenho nunca, irmão. Quem é? Tio Patinhas. O segundo é para os mais jovens. Qual é a série? Round Six. Ó, falou até inglês. Meu Deus. Essas duas séries, ou a série e o desenho, ele vai explicar muito bem o que é os dois extremos. Quem era o tio Patinhas? Simplesmente era um camarada, que ele tinha uma riqueza muito grande, acumulava, pulava, você lembra do desenho? Pulava na moeda, mergulhava, mas ele era avarento, mão de vaca, sovina, não gasta com nada, não sei qual é o adjetivo que você usa, mas ele era um camarada de um extremo. Ele tinha, ele possuía, mas não gastava, não usava nem para sua família, nem para ele mesmo. Do outro lado, está falando sobre uma série, Round Six, que se você não assistiu, ela conta a história de pessoas que estavam extremamente endividadas e são chamadas para participar tipo de um reality. E eles vão entrando em fases, e nessa fase, quem não consegue passar, morre. E o dinheiro vai o quê? Acumulando em um porquinho que fica enorme lá em cima, até virar milhões e o vencedor receber aquele dinheiro. Será que se trazer para o lado espiritual não é a mesma coisa? Com certeza. O espírito de Mamon, ele te leva às vezes para estar como o tio Patinhas, que é aquela pessoa que é considerado o avarento. E quem é o avarento, irmão? O avarento ele tem, mas ele, ao mesmo tempo que tem, ele retém. Olha o que a Bíblia diz: aquele que retém e nada tem, porém é aquele que espalha, e quanto mais espalha, mais tem. O reino de Deus é diferente do reino de uma administração. Lá fora, quando você quer administrar uma empresa, ou seja o que for, você tem que reter. Vamos fechar os gastos, vamos guardar, vamos poupar, para que possa sobrar. No reino de Deus é diferente. Quanto mais você lança semente, quanto mais você rega essa semente, maior a probabilidade dessa semente ela dar frutos. Olha que interessante. Então, na verdade, existem pessoas que são como o tio Patinhas, e ele emana uma falsa espiritualidade. Nós temos que tomar cuidado. Uma certa feita, a Bíblia conta que Jesus, ele está em um ambiente, tem uma mulher derramando aquele perfume que é caríssimo. E quem é que está lá, irmãos? Judas. Quem era Judas? Tesoureiro. Olha só. Mexia com dinheiro, mexia com finanças, sabia a importância, Judas estava lá. Porém, o texto nos conta que quando Judas olha para aquela situação, dentro dele ele pensa: rapaz, isso aí é um valor de um ano de trabalho.
Era mais fácil pegar esse perfume, levar e vender, ia dar dinheiro. A gente podia ajudar os pobres. Irmão, não parece espiritual? Já imaginou se alguém chega aqui na igreja e diz: olha só, pastor, ou líder, ou tesoureiro, Deus me deu uma revelação. Por que a gente não pega o dinheiro X e vamos ajudar os pobres, os necessitados? De repente, irmão, tu ia falar em línguas aí. Tu ia rodopiar e dizer: meu Deus, que revelação! Deus te mostrou o que não mostrou para ninguém. Mas na verdade era uma falsa espiritualidade. Jesus olha e diz assim: ô Judas, os pobres sempre tendem convosco. Você sempre vai ter oportunidade de ajudar ao necessitado. Mas o que esta mulher está fazendo agora, tu não entende, Judas. Tu não está percebendo a generosidade dela. Tu está querendo julgar a generosidade dela, levando para a tua avareza. O avarento, ele se preocupa com a generosidade do outro, irmão. Quando alguém se levanta e diz: eu vou dar uma oferta, eu vou abençoar, o que precisa da igreja, eu vou comprar. O que precisa fazer, eu vou bancar. Isso mostra a mediocridade do avarento. E o avarento diz: se ele faz, ele está mostrando que é possível fazer. É melhor calar ele para ninguém fazer, do que na verdade ele melhorar o coração dele e fazer também. Então cuidado com aqueles que estão ao teu redor, que às vezes usa até de falsa espiritualidade, e vai dizer: para que fazer isso? Para que ofertar? Para que dizimar? Para que semear na vida do pastor, do líder? Para que abençoar tal pessoa? Para que comprar isso? Para que juntar isso e dar para alguém? O avarento vai agir desta forma. Porém, do outro lado, o gastão, como da série, ele é desenfreado. E o que a Bíblia também nos conta? Qual é o homem que antes de construir uma torre, primeiro não se assenta, vê quanto vai ser gasto, para que não venha ela se paralisar no meio do caminho e ele passar uma vergonha. Deus também é um Deus organizado. Da mesma forma que Deus, Ele põe a fé no teu coração, e você se torna liberal, a ponto de semear uma semente, e o retorno vinha a 30, a 60 e a 100 por um. Da mesma forma tem hora que Ele vai dizer: ei, põe em ordem, se organize, para que você possa fazer e chegar até o final. Aí sabe qual é o outro extremo? O outro extremo que eu estou dizendo é aquele que chega e diz assim: eu vou comprar esse carro em 50 vezes, aleluia. Deus vai mandar o recurso e eu vou pagar. Eu vou comprar porque eu creio que eu vou no banco e o dinheiro vai aparecer lá. Aí tu já está vivendo outro extremo, irmão. Aí tu já não está sonhando, tu está delirando. Aí simplesmente tu não está semeando para colher, tu está querendo ser um encostado em Deus, essa é a verdade. Então Deus não te quer nenhum extremo da avareza, porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, segura essa aqui. Tu fica guardando dinheiro, tu fica guardando e não usufrui. Tu vai morrer um dia, viu? Tua mulher vai casar com um mais novo que tu, aleluia. E o novinho vai chegar, pastor, e vai dizer: esse é o carro do coroa? Vamos andar nele, ó. Passar na lombada, milhão com teu carro. Aquele que tu lava e diz assim, ó: eu acho que vai chover, já não vou para o culto hoje para molhar meu carro. Alguém vai usar teu carro. Vai sentar no teu sofá, pegar o teu controle e mudar a tua TV. E vai dizer: benzinho, vamos viajar, e vai usar o teu dinheiro que tu trabalhou tanto. Não usufruiu? Alguém vai usufruir. Está rindo, minha irmã? Deus pode também te levar um dia. E Ele vai casar com uma de 20 anos, aleluia. A novinha vai chegar e vai dizer: e essas pratas? Minha mulher nunca usou, ganhamos no casamento, a prataria está lá, desce a prata. Vai comer nos pratos que tu nunca comeu. Vai viajar com o teu marido. Vai usufruir o dinheiro lá que tu às vezes trabalhou, ralou e deixou lá, meu irmão. Sabe por quê? Porque às vezes vivemos dessa forma, um frenesi, algo desenfreado, não usufruímos do que Deus tem nos dado. Então, dentro da sabedoria, dentro da prosperidade, do que Deus tem te proporcionado, usufrua com a tua esposa, usufrua com o teu esposo, usufrua com os teus filhos, porque ainda que um dia tu vai partir, mas vai dizer: eu comi nesse prato aí. Eu já andei nesse carro. Porque senão outras pessoas vão usufruir do que você tem. Vamos continuar vendo as armas de Mamon? Próximo tópico aí. Mamon, ele quer que você foque exageradamente no dinheiro. Próximo tópico.
Pois aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, 21. Pode passar aí o próximo slide, por favor. É esse que eu falei agora. Outra arma que Mamon quer é que você foque o teu coração exageradamente no recurso financeiro. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Irmão, o problema não é o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está nele. O problema está onde está teu coração. E se o teu coração está lá, a Bíblia diz que se alguém é dominado, o tal se torna escravo. Você se torna escravo daquilo. E sem você perceber, Mamon, ele vai te aprisionando e te transformando em um escravo do dinheiro. E você começa a focar exageradamente nele. Como, pastor? Vou te dizer. Hoje, com a internet, a grama do vizinho está muito mais verde que a nossa. Vou dar um exemplo para você. Antigamente, você tinha que entrar na casa da pessoa, aí você olhava e dizia, que hack bonito, né? O hack das antigas, hein? Meu Deus, hack bonito, né, pastor Tênio? Aí eu olhava o DVD, o irmão tem um DVD. O mais novo não sabe nem o que é DVD. É o Netflix da nossa época. O DVD. Aí eu olhava e dizia, que casa boa, bonita e tal. Para alguém sentir uma inveja, um desejo, tinha que entrar na tua casa, não é? Tu tinha que abrir a porta. Hoje não, irmão. Tu manda uma foto, tu posta, alguém já vê tudo que tem lá dentro. Detalhe, você mesmo já põe presente de Deus. Aí põe lá a foto que comprou uma tesoura nova. Aí põe a foto que comprou a roupa nova. A foto porque foi tomar um café. A foto porque foi não sei aonde. Você começa a se expor. Só que quem está do outro lado não sabe o perrengue às vezes que tu está. E ele olha e diz assim, meu Deus, por que ele tem ou não tenho? Por que ela e não eu? Isso é geral, isso acontece até às vezes na vida de pastor, se não tomar cuidado. Se o pastor acabar um culto de domingo, ele começar a ficar na internet, olhando o culto das outras igrejas, daqui a pouco ele olha e diz, o louvor fulano foi melhor que o meu louvor. A palavra lá foi melhor que a minha, lá estava mais cheio do que a minha. Lá aceitou mais Jesus do que o meu. Entra em parafuso, irmão. Se tu entra para o lado da comparação, o negócio vai ficar ruim para o teu lado. Aí você começa a se comparar, mas tu não sabe o esforço do outro, o estudo do outro, aonde ele teve que se organizar para ter aquilo, ou às vezes tem de forma errada. E você fica que nem Asaf. Senhor, o que Asaf falou? Senhor, meus pés estão quase desviando. Eu estou quase escorregando, porque eu estou olhando para os ímpios. Sabe quem era Asaf, irmão? Quando Salomão constrói o templo, eles estão lá e a glória de Deus desce. Deus vem com a sua glória, visita o templo. Quem era o líder do louvor? Asaf, irmão. Um camarada que adorava e o céu descia. Deus encheu o lugar. Mas agora ele está em parafuso, indo para a igreja e pensando, eu estou vendo o ímpio de carro e eu a pé. Eu estou vendo o ímpio com a moto zero e eu andando de chinelo. Eu estou vendo o ímpio de avião e eu andando de busão, com motorista particular dentro do Mercedes, mas com 48 pessoas junto, que é o Mercedão, que é o busão que está andando aí fora. Às vezes você olha e você começa a se questionar. Asaf entrou por isso. Mas louvado seja Deus que perto ele diz, mas quando eu entrei no templo do Senhor, eu vi que eles andam em lugares escorregadios. Ou seja, hoje estão de pé, amanhã pode cair. Hoje tem, amanhã não tem. Podem escorregar, são lugares falhos. Se você começar a focar exagerado nisso, você tem um grande problema. Teu coração vai sair de Deus e vai vir para Mamon. E você vai começar a pensar, eu tenho que trabalhar mais para ter aquilo. Eu tenho que fazer mais horas para comprar aquilo. E aí você começa a ser movido por coisas. Daqui a pouco você compra o iPhone, e sei lá se está no 16, 17, aí tu compra, dá 2 dias, tu olha e diz, já não estou mais satisfeito, já saiu o iPhone 20, agora eu vou lá vender para comprar o 20. Eu conheço gente que compra carro, e aí quando senta no carro, dá uma semana, ele olha e diz, não sei se é um modelo novo, eu não quero mais. E, irmão, às vezes torou tanto pelaquela bênção, lutou tanto por ela, e quando recebe ela, é um vazio. Sabe por que é o vazio? Porque você tem um foco no lugar errado. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Teu coração está em mostrar as coisas? Você está valorizando mais as pessoas ou as coisas? Eu vi uma situação uma vez.
uma pessoa, um homem de Deus, um homem de caráter de Deus. Só que ele era apaixonado pelo carro dele. Sabe o que ele fez? A irmã estava para ganhar bebê e não tinha Uber, essas coisas assim. E o táxi mais caro. Ela ligou: ô pastor, dá para o senhor, o marido ligou: pastor, dá para o senhor vir aqui, levar minha esposa para ganhar bebê? Está aqui com dores e tal. Sabe o que ele fez? Pode parecer algo normal para ele. Irmão, ele pegou um saco de lixo, pegou o banco do carro, botou o saco de lixo preto em cima do banco, no encosto e no banco, e foi. Quando ele encostou, que o marido dela abriu a porta para a mulher entrar, ela já era meio esquentada, que ela viu aquele saco de lixo, ela falou: para que é isso? Aí o pastor inocente: não, que vai que estoura a bolsa, para não coisar o carro. Ela bateu a porta, eu vi, irmão. Pá! Eu sou lixo por acaso? Para colocar o saco de lixo? E aí entrou, eu não quis ir mais ir com ele, o pastor teve que ir embora, teve que vir outra pessoa para levar ela para o hospital. Se você olhar do lado dela, ela achou aquilo que estava menosprezando ela. Se você olhar do lado do outro, do pastor, era ele dizendo: meu irmão, meu carro é caro, eu vou ter que lavar banco depois? Eu vou ter que, se sujar, fazer alguma coisa no meu carro? Não, prefiro botar o saco de lixo. Eu não estava na mente de um e na mente do outro. Mas nós temos que tomar cuidado, de fato, onde está o nosso coração. Você tem valorizado mais as coisas ou as pessoas? Porque às vezes tu valoriza mais as coisas do que as pessoas. Você quer mais o ter do que ser. E aí você passa por cima de tudo. O foco está exagerado lá. Pode focar? Foque. Irmão, entenda uma coisa: espiritualmente viva como se Jesus fosse voltar amanhã, hoje, agora. Mas administrativamente, viva pensando daqui a 5 anos, 10, 15, aonde você vai estar, como que você vai chegar lá, qual vai ser o prospecto para chegar lá. Vai ter que estudar, vai ter que fazer uma formação, sei lá, algo parecido. Deus permite você fazer isso. Porém, o teu coração não pode estar por inteiro nisso, porque aonde está, vai estar o teu tesouro. Então é isso que Mamon quer. Que você foque exagerado lá. Tire o foco de Deus e foque direto aqui. Eu tenho que ter o iPhone novo, o carro novo, a roupa nova. Eu tenho que andar com o tênis 5 molas, chega pulando. Mas a casa sem reboco, o filho sem ter um leite, a roupa de marca, para mostrar um status que na verdade não é seu. Eu vou dar um testemunho aqui para você, meu, que eu sempre dou quando eu ministro essa série de mensagens. Há uns 10 anos, não, ou menos aí, por aí, 10, 12 anos atrás, eu estava numa situação muito difícil financeiramente, e as coisas não andavam, travada, e eu ficava: Senhor, eu dizimo, eu oferto, por que esse negócio está travado, Deus? E aí um dia, irmãos, eu morava numa casa na época, meu pai, ele tem casa de aluguel, e ele cedeu uma casa da frente, meu irmão morava, e eu morava na de trás, nessa época assim, e aquela dificuldade, eu no começo do ministério e tal, aí daquela luta toda, e aí de repente, o meu irmão, ele gostava de comprar DVD pirata. Meu irmão não era cristão. DVD pirata de filme. Aí sabe o que ele fazia? Meu irmão me chamava Rubinho, no apelido, né, de irmão Rubinho. Aí eu abria a porta e ele dizia: assiste esse filme aí. Irmãos, era como daqui ali. Eu vinha da minha porta, pegava o DVD e ia para dentro de casa. Muitas das vezes eu nem assistia, eu só botava em cima da TV, deixava lá. Ó, irmãos, para você ver o que é o reino espiritual. Numa dessas que eu estou orando: Senhor, o que está acontecendo? Por que está travado? Por que está travado? Eu tive um sonho. No sonho, o meu irmão vinha do mesmo jeito, com uma gaiola desse tamanho, um rato dentro, felpudo, parecendo um hamster, gordo, bicho gordo. E ele dizia assim para mim: Rubinho! Aí eu dizia: oi! E ele dizia: toma. E eu tomava, pastor. Levava para dentro de casa e botava no mesmo lugar, na estante, que eu botava o DVD. Quando eu acordei, eu falei: capiroto dos infernos, já sei de onde tu estava entrando. Chamei a minha esposa, eu falei assim: é o seguinte, Deus falou comigo. Ela: o quê? Que nós estamos pecando é na pirataria. Ela: mas como assim? Eu falei: o DVD pirata, uma roupa pirata, às vezes um tênis, seja o que for. Se não dá para a gente comprar, é sinal que não está no nosso patamar, não é para comprar. Vamos fazer o quê? Eu falei: vamos jogar fora o que tem aí. Peguei os DVD, quebrei, o que era dele eu devolvi, conversei com ele, expliquei para ele, amém, irmão. Passou o tempo. Quando foi depois de uns 6 meses, minha esposa no trabalho dela,
A amiga dela chegou e vendeu para ela um kit de maquiagem com pincéis. Irmão, fazia assim, ó. Tá, 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 tá. Parecia do MacGyver. Tanto maquiagem e pincel. Aí eu lembro como hoje, chega ela em casa, amor, eu comprei lá no trabalho, tá, mó caro, passei até cheque, 3 cheques, não sei o quê. Na hora o Espírito Santo. Aí eu falei para ela assim, pastor, é original? Ela, é a primeira linha. Eu falei, é original? Não, é a primeira linha não é original. E agora? Foi mó caro. Eu falei, vamos jogar fora. Não, vamos dar para alguém. O que não presta para a gente, não presta para os outros. Peguei, irmãos, papel de jornal, coloquei dentro, embrulhei, como se fosse vidro quebrado. Escrevi vidro, já para ninguém pegar mesmo. Botei no fundo do lixo, joguei fora. Pagamos as 3, sem ela usar, e fizemos um pacto, eu e ela. E nós até hoje, de 16 anos de casado. E a gente sempre diz, pirataria não entra aqui em casa. Irmãos, se der para eu comprar, eu compro. Não dá, eu não compro. Eu não vou chegar lá e comprar. Primeiro que é contra a lei. Já começa por aí, lei dos homens. Agora vamos para espiritual. Tu é cristão, tu deve dar exemplo. Está vendo como às vezes tu pensa em gigante e o que está destruindo a tua vinha são as raposinhas? Dentro da tua casa é gato net, aleluia. Ainda põe Deus no meio. Oh Deus, obrigado, tão barato. Te converter, meu irmão. É gato daqui, é gato de lá, é não sei o que daqui. Tudo quer levar vantagem. Tudo quer levar vantagem. Ai, foi no precinho. É benção, benção. Tu não sabe o que está entrando junto e está acabando com a tua casa. Tu está parecendo um saquetel furado. Recebe hoje, não tem nada amanhã. Compra hoje, está tudo mofado. Pinta a parede, mofa amanhã. Tu acha que é normal, irmão? Mais à frente eu vou dizer aqui de algumas coisas que podem acontecer na tua casa, que não é normal, que é espiritual, e a mamão também atuando. Então tome muito cuidado. Não deixe que o foco do teu coração esteja nessas coisas. Mas é bom, mas eu quero ter, eu quero andar, eu quero fazer. Então suba ao patamar para poder comprar aquelas coisas naquele preço. Se não é para você, vai comprar um inferior. Mas em paz tu vai se deitar, em paz tu vai se levantar. Deus vai guardar, vai proteger. Vai durar muitos anos, porque você está sendo fiel. E está comprando com o suor do teu rosto. Não é nada de engano, nem de roubo de ninguém. Não é ninguém que bateu na tua porta dizendo, roubei ali, estou vendendo. Não. Você é cristão, não deixe que o devorador, migrador, cortador, mamão entre na tua casa. Próximo tópico, aleluias. Mamão quer que você fique paralisado. Por onde? Pela insegurança. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, você conhece. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Mamão, ele quer te paralisar. Uma das formas que ele age no espiritual é te paralisar para você não avançar, para você ter medo. Nós temos que ter então esse cuidado. Você não pode focar exagerado, porém tem que focar no que você quer. E quando você foca, o medo vai querer te paralisar. Domingo passado eu ministrei na igreja uma mensagem que eu falei sobre a fé e a razão. Abraão, quando ele vai levar o seu filho Isaque para ser sacrificado, dentro dele havia uma guerra. Um lado, a fé, dizendo, eu creio que Deus é poderoso, Deus vai fazer, algo vai acontecer. Do outro lado, a razão. Rapaz, é meu filho único, se eu matar, como é que vai ser? O que vai acontecer? Era um duelo. Se você deixar a razão falar mais alto, tu não vai sair do lugar. Mas se você usar a fé como combustível, onde botar o pé, vai fazer brotar um chão. Quando você começa a ficar paralisado, você vai começar a andar ansioso por aquilo. E o que é ansiedade? A não ser o excesso do futuro. Você não pode acrescentar nada. Aliás, você não pode trazer o futuro de lá para cá. Porém, você pode plantar hoje para querer colher algo lá. Isso você pode. Irmão, tem sementes que eu semeei que eu colhi rápido. Mas tem sementes, irmão, que eu semeei que eu não colhi até hoje. Eu lembro uma vez que eu estava em um congresso, uma Slavec, eu sempre vou, o bispo aqui sempre vai também. Quando eu vou, só também. E uma vez eu lembro de uma Slavec, o pastor Sila Malafaia estava lá e ele começou, e de repente ele falou assim, quem pode dar uma oferta aqui de 100 mil? Eu falei, acho que não tem ninguém aqui não.
Pouco levantou 10 pessoas. Eu falei, rapaz, 100 mil reais. Foi 100 empresários lá, 10 empresários. Pouco ele, eu tenho que pagar o evento aqui, quem pode? 50 mil reais. Tantas pessoas. Eu falei, glória, um dia chega a minha vez. Daqui a pouco, 10 mil reais. Aí tinha uma senhorinha do meu lado. Ela, dá licença. Eu falei, se eu soubesse. Já tinha feito amizade. Aí daqui a pouco ele falou, quem pode? 3 mil reais. Acho que foi 3 mil, foi 5, uma coisa assim. Eu falei, eu vou lá na frente. Irmão, eu fui lá na frente. O coração palpitou. Aleluia. Fiz o voto. Quando eu voltei, eu falei, meu Deus. Tem que cumprir, pai. E, irmão, pensa a dificuldade. Todo mês, Senhor, me ajuda. Sabe o que aconteceu? Nada. Aparentemente nada. Passou anos. Até um dia algo aconteceu na minha vida de fato. Quando aconteceu, Deus falou assim, lembra daquele dia? Aquela semente? Eu falei, lembro, Senhor. Pois é, ela germinou. E frutificou a 30, a 60 e a 100. Por uma. Eu falei, glória a Deus, Senhor. O meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Um de 12 e uma menininha de 8 meses. Aleluia. O meu filho de 12 anos, ele é dizimista e ofertante. Desde sempre. E sabe como é que ele começou a dizimar? A minha esposa, a avó dela, chegou para a gente, quando ele nasceu, e falou assim, eu não tenho presente para dar. Eu vou dar 100 reais de presente. Deu 100 reais. Minha esposa pegou e colocou no envelope. Guilherme Laus Ruiz Silva. E botou lá 10 reais. E deu o dízimo dele. Depois, no trabalho dela na época, começou a receber o auxílio família. De lá, tirou o dízimo dele. E ele é dizimista até hoje. 12 anos, irmão. E eu falo para ele, rapaz, Deus te abençoa mesmo. Estuda num colégio particular, num colégio bom. Tantas coisas que ele faz. E Deus sempre supre as necessidades dele. E ele tem as experiências dele, irmão, financeira. E todo culto, quando eu paro o carro, ele fala, pai, oferta. E aí eu dou a oferta para ele. Ele é o primeiro, irmão. Quem for lá na igreja já sabe, ele é o primeiro. Quando lá é a oferta na frente, tem um gasofilaço, ele vem e põe a oferta dele. Glória a Deus, irmão. Desde bebê ele aprendeu o negócio. Agora, se você não tem um direcionamento, aonde vai ficar a tua segurança? Tua segurança está no teu trabalho? Tua segurança está no governo? Tua segurança está em pessoas? Nossa segurança não está nisso. Nossa segurança está em Deus. E aí quando está em Deus, você não fica paralisado. Você vai lá e faz. Você em Deus vai lá e diz, vamos lá que eu vou financiar esse negócio. Vamos comprar o carro, dá para pagar e tal, vamos embora. Porque às vezes tu fica, não vou entrar numa faculdade. Pois é, passou 5 anos e tu não estudou. Eu não vou comprar um carro, é 5 anos andando de busão e já era 5, tu já tinha pago o teu carro. Tem que pagar uma casa, meu Deus, 30 anos, tu está 40 no aluguel, já podia ter pago a tua. Às vezes ficamos tão paralisados e nós não nos organizamos. Vai vir aqui o Cário, né? O Cário também vai vir, eu ministro essas mensagens. Geralmente ele vem comigo e ele fala dessa parte de investimento. E eu creio que ele vai falar aqui, eu estava com ele ontem até, também ele falando sobre isso. Que você vai ver a importância do investimento. Quer ver um investimento muito bom? Consórcio, irmão. Mas tu é ansioso? Eu quero ver, eu quero ter. No consórcio, no financiamento, tu paga 3 casas. No consórcio, tu paga uma. Mas tu vai ter que esperar, pagar um mês, pagar outro. Esperar, às vezes, 3, 4, 5 anos, 10 para ser sorteado. Mas quando for sorteado, tu vai lá, compra à vista, poder de compra. Seja um carro, seja uma casa. E você vai ter agora também muito mais desconto, que comprou mais barato. Não vai ter aquelas cobranças de juro todo. Mas quem quer? Você quer o hoje. O hoje não quer se programar e se organizar. Sabe como é que é a tua casa? Parece que eu estou lá, hein? Tua esposa diz assim, eu trabalho e meu marido também, pastor. O que é meu, é meu. O que é dele, é meu também. Tem que ser nosso. Como é que tu senta? Tu se organiza? Você sente e diz, mulher, é o seguinte, esse mês está ruim. Molecada, não vai dar para comprar os iogurte hoje, esse mês está ruim. Tu sente e se organiza? Ou tu leva tudo espiritual? Não, Deus proverá, vamos orar, vai, acabou. Não, irmão, senta, pega o que é teu, o que é dela, vamos sentar. Quais as contas maiores? É você que paga? Então, amém, então paga. Ela paga as outras? Não paga as outras. Lembrando que mulher tem um cuidado maior, irmão. Você sabe quanto é que está o valor de uma unha? Tu sabe, irmão? Tu sabe. Quanto é que é? Quanto? 70 se não for. Uns negocinhos fru. Vai para 120. Dependendo do lugar.
Você sabe quanto é que está um cabelo, irmão? A minha mulher tem um cabelo loiro. Tu sabe, tem que pintar, e não sei o que, de platinar, e de não sei o que lá. Meu irmão, é uma guerra. Mas tu quer ter mulher bonita. Meu Deus, a minha mulher, pastor, tu investe? Ou simplesmente tu pega tudo e left? Ou quando ela chega, você diz, mulher, é o seguinte, eu sou o provedor aqui. As contas maior, eu vou arcar. Tu me ajuda? Me ajuda, mas isso aqui também, ó, é seu. Vai comprar uma roupa, vai comprar um calçado, vai fazer o cabelo, mulher, vai fazer tua unha, vai se vestir bem. Porque é fácil chegar em casa e querer acusar. Dizer assim, a irmã fulana se veste, fulano se veste, tu não se veste bem, tu é isso, tu é aquilo, mas tu investe. Você é um mão de vaca, um sovina dentro de casa, ou até para os teus filhos. Como é que vai ser? Então entenda que não pode te paralisar. Se você tem organização, as coisas vão fluir. E não é problema nenhum, pecado nenhum, você sentar, se organizar com a tua esposa, com os teus filhos, para poder fazer tudo o que tem que ser feito. Continuando aqui, 1 Pedro 2, 9 e 10. Ó. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Mamão, ele quer confundir o teu valor. Ele quer que você perca a sua identidade. A sua identidade começa a estar mais em um grupo ou em coisas do que em Deus. Quem é você? Sabe aquele louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eu não sei cantar muito não, mas tu sabe qual é o hino. Tem gente que só canta uma parte dele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, não é Deus não, pastor. Eu desvio, eu abandono. Quer colocar Deus na parede. E aí, Deus, eu dizia minha oferta. Como é que é esse negócio aqui? Senhor, tem que fazer. Irmão, Deus não é que nem um McDonald's não, que você vai no drive, e aqui tu vai, faz o pedido, aqui tu paga, e ali pega o lanche e vai embora. Igreja não é isso. Que tu vem aqui, entrega o dízimo e a oferta, vai ali, pega a bênção e vai embora. Não é uma troca. Não é simplesmente você fazer uma barganha com ele. E na próxima semana eu vou falar sobre isso. Sobre o que é a generosidade. Hoje eu falo de mamão espiritual. Semana que vem eu vou falar sobre a generosidade, o que ela traz para a tua vida. Então, se você começar a confundir o teu valor, tu perde a tua identidade. E perdendo a tua identidade, você começa a ser levado pelaquilo que você vê, ou pelaquilo que você é inserido. E aí a moda vai ditar. Por que andais ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, de beber e de vestir. Está falando de situações do ser humano. A vez de comer está falando de alimentação e corpo. Do que a vez de vestir está falando de status. Beber está falando de posição. E o que é que o inimigo quer, mamão? Mexer no teu corpo, no teu status, naquilo que você é de identidade. E aí ele quer tirar esse foco de você. E aí você começa a se preocupar exageradamente com isso. Por que você acha que cresceu o número tanto de academias? Glória a Deus, você precisa cuidar do teu corpo, é tempo do Espírito Santo, você precisa estar bem, quantas pessoas estão morrendo jovem, porém também o foco está exagerado lá, e tu está perdendo o teu valor. Eu tenho que ter, eu tenho que malhar, eu tenho que fazer, eu tenho que postar, eu tenho que tal, eu tenho que postar sem lã. É a ovelha sem lã, postar foto, ainda põe versículo, porque Deus, o que se aquilo, perdeu o teu foco. Você homem, perde o teu foco. Aí você começa a viver do status, do que vestir, do que beber, posições, quer estar em lugar que não é para você estar ainda. Lógico que tem lugares que você tem que acessar. Tem lugares que você vai dizer, não, eu vou lá, vou tomar um café, nem que seja naquela padaria, mas eu já vou saber como é que funciona o negócio. Já vou saber como é que... Irmãos, lá na igreja, eu faço algo com os adolescentes lá. Todo sábado eles têm o discipulado deles, e eu sempre levo uma semana alguém de fora. E uma vez eu levei, sabe o que lá? Um garçom, nós montamos a mesa, nós colocamos lá os talheres, os tipos de copo, de prato, e ensinamos eles a como comer no restaurante. É daqui para cá, esse copo é de água, esse é disso, esse é daquilo. Irmãos, a gente tem que ensinar, são nossos adolescentes. Nós temos um projeto lá na igreja, em parceria com a empresa Marimex, já ouviu falar? E a Marimex, ela leva escolas para conhecer as profissões do porto.
E essas profissões do Porto são 40 adolescentes de cada escola da Baixada Santista. Nós somos a única igreja, glória a Deus. De repente, se tiver adolescente que quiser ir aqui, pode inserir, quem sabe, mais uma igreja. A única igreja que foi chamada para ir, por causa do projeto social que nós temos. E nós levamos lá já 2 anos seguidos, 40 adolescentes. Foi uma vez 40, agora 40. É uma palestra, e ele mostra as profissões do Porto, mostra a empresa Marimex, e fala para eles, como é que vocês têm que chegar aqui. É via Camp. Eu trabalhei no Camp Guarujá, irmãos. 11 anos da minha vida. É via Camp, você pode vir pelo Setaporte, você pode fazer uma faculdade, você pode fazer a ETEC, lá é falado para todos eles, e eu levo e faço questão de estar junto com eles lá, para que eles possam fazer a diferença. Pegam no pé dos pais direto na igreja. Ei, tu não fez faculdade, teu filho tem que fazer, incentiva ele, porque crente namora com 15 anos, beija em cima, acende embaixo, como diz minha sogra. Aí é um fogo, com 18 anos quer casar. Aí recebe o salário mínimo o menino, a menina o salário mínimo, vai viver como? A passar perrengue. Aí vai viver de assistência social da igreja. Daqui a pouco o amor acaba, porque o dinheiro não tem, aí vai se separar, problema para a igreja. Já estamos se antecipando, eu tento colocar na mente deles, não vai casar cedo não, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai ser alguém, vai ter um bom trabalho, vai ganhar bem, que aí vai ajudar a igreja, vai ajudar a tua casa também, a tua família. Não confunda o teu valor. Nós queremos os jovens na igreja, com certeza, homens e mulheres de Deus, de caráter, mas também eles têm que fazer a diferença na sociedade, irmão. Todos os montes da sociedade, eles têm que estar lá fazendo diferença, como sal e luz. Não confunda o valor. E esses adolescentes têm que ser inculcado isso. A gente já ensinou a comer, já levei, como já disse, na Marimex. Já uma vez, um irmão da igreja trabalha numa empresa, e ele falou, pastor, me indica alguém. Eu falei, tá bom, tem um irmão fulano aqui precisando de um emprego. Irmão, passei a maior vergonha. O irmão chegou e falou assim, pastor, o senhor indicou aquele irmão lá. Eu falei, o que foi? Ele, rapaz, o senhor não sabe. A entrevista foi online. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí o chefe fez a entrevista online com o irmão da igreja. Irmão, em vez de o irmão ir para o lugar adequado, irmão, fazer a entrevista, o varal atrás, cheio de cueca furada, calcinha pendurada, irmão. E ele sentado aqui, dando entrevista com a camisa toda zoada, o passarinho no fundo, tio. E ele falando lá Não deu outra, o cara desclassificou. E falou pro chefe da empresa, da igreja, fulano lá não dá não, se a casa dele é assim, a postura dele é assim, na empresa vai ser como? Aí chegou para mim, eu fiquei calado, irmão. Crente, de oração, mulher também do ciclo de oração, mas e aí? A postura não tem nada a ver com oração ou espiritual, é postura. Você é crente, mas se não tiver postura, o filho de Belial fica no teu lugar e te mandado embora. Porque é o crente que chega atrasado, é o crente cheio de remela no olho, é o crente que não corta o cabelo, é o crente que não tem uma postura, que não se organiza, que não tem um ferro em casa, que não se veste adequado. Irmão, tu é crente. Se é crente, tu tem a postura como filho de Deus. Não tu é um pavão, vai chegar se aparecendo no lugar não, mas como uma postura diferente de crente que tu é. Teu rosto já tem o brilho de Cristo, e agora o teu caráter e a tua postura tem que ser muito melhor do que a deles. Você já fala bem, porque é da igreja, tem costume de falar em público, é mais desenvolto numa entrevista. Aproveite essas oportunidades. Não perca o seu valor. Continuando. Não, até 9. 9, 10, tá. Não vou acelerar aqui. Filipenses 4,19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aqui é algo interessante. Mamon, ele tenta atuar trazendo uma mentalidade de escassez. Eu sofri isso aqui muito tempo. O meu pai, como eu já disse, meu pai sempre trabalhou em empresa boa, Codesp, aí trabalhou, aposentou, aí teve casas que ele comprou, botou de aluguel, abriu uma marcenaria dele. Irmão, sempre a gente teve uma vida boa no sentido, eu e meus 4 irmãos. Só que qual era a nossa mentalidade? Por ser 4 filhos, minha mãe dizia assim, vamos fazer compra. Aí fazia a compra e dizia, cada um pega uma bolacha, cada um pega o seu Danone. Aí os 4 pegavam e dava briga, porque meu irmão queria comer a minha bolacha, minha irmã meu Danone. Era um por mês. A roupa, minha mãe dizia assim, é o seguinte, meu pai sempre foi assim, se passar de ano, escolhe o presente que quiser. Não passou, não vai ter presente. Então a gente estudava, meu pai levava na loja, podia comprar qualquer preço, ele deixava comprar, desde que passou do ano. Porém, era um presente só para o ano inteiro.
E a roupa era o seguinte: eu e meu irmão, 2 homens e 2 mulheres, pegava eu e meu irmão, levava na fraga e dizia assim: escolhe a roupa que quer para o Natal e Ano Novo. A gente comprava, porém só era por aquela vez. Depois, para o ano, minha mãe em São Paulo trazia roupa para o ano inteiro. A gente foi criado assim. Sair para jantar, não tinha em casa. Sair para nós era vir para a igreja. E a pizza, ele vinha com a bicicleta, com a pizza e botava na mesa. Eu fui criado assim. Vai comprar algo, meu pai? Não tem, tem que comprar para os 4. Aí vem minha esposa. Outra criação. Só ela e o irmão, o pai e a mãe, que davam de tudo. Uma criação totalmente diferente. Aí junto os 2 agora. Aí ela dizia para mim: vamos sair? Eu saí, a gente foi para o culto ontem. O começo do casamento foi difícil. Para mim eu já tinha saído, eu fui para a igreja, comi na cantina. Vamos cinema, cinema, tem televisão em casa, que negócio de cinema. Mentalidade de escassez. Eu ia no mercado, eu via as bolachas, eu vou levar 10, vai que acaba a chocolícia. Misericórdia. A dica aí, próxima semana, quiser abençoar o profeta, eu já pegava a chocolícia assim, ó, vai que acabe. É escassez. Se eu fosse comer em algum lugar, irmãos, e eu olhasse para a conta, eu ficava: meu Deus, eu podia comprar tanto de mistura. Estou pagando aqui no restaurante. Estou falando sério. Meu irmão, dos 16 anos de casado, os 4 primeiros, 5 primeiros, foi terrível. Minha mente era assim. Ela: vamos viajar? Que viajar, mulher? Tem dinheiro para isso. Que não sei o quê, não dá. E dava. Dava para se fazer. Mas na minha mente eu pensava: não dá. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Mentalidade de escassez. Sabe o que ela começou a fazer? A ser sábia. Vamos comer comida japonesa? Irmão, eu não gosto muito. Eu gosto do churrasco. Aí, para não ter briga, ela dizia: vamos para o shopping, que lá tem a praça de alimentação. Tu pega o churrasco, eu pego o japonês. Eu gostei da ideia. Eu comia meu churrasco, ela o japonês, nós 2 sentávamos e conversa, como faz até hoje. Ou às vezes eu acompanho ela, pego só os fritos e ela come lá e foi cedendo. E eu fui começando a entender o que é simplesmente você ter uma mentalidade de escassez, pelo aquilo que eu fui criado, pela forma que eu fui criado. Se eu fosse comprar algo, um carro, algo de valor maior, na minha cabeça ficava: o que vão pensar? Começo do ministério, então, o que a igreja vai pensar? Eu comprei um carro novo, que eu estou com um terno novo, que eu estou com isso, aquilo. Meu irmão, até Deus começar a mudar e falar: tu é o que tu é. O dinheiro da igreja é da igreja. O que é teu, tu faz o que tu quiser. Eu falei: estou entendendo, Senhor. O que é meu salário, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser viajar, se eu quiser comprar, se eu quiser doar, é meu salário da igreja, acabou. Agora o dinheiro da igreja é da igreja. Existe uma diferença muito grande. Quando eu comecei a entender, a tirar do meu coração essa mentalidade de escassez, esse negócio de não dar, eu não posso, que não é certo, e o que vão pensar, e o que vão dizer, e se eu aparecer com isso e com aquilo, começou a moldar. Crítico vai ter de tudo que é jeito. Se tu não fizer, vai ter crítico. Se você fizer, vai ter crítico. Se tu não comprar, vai ter crítico. Se você comprar, vai ter crítico. Tu vai viver pelo crítico? Crítico não dizima, crítico não oferta, crítico não ajuda, e tu vai viver pelo crítico? Crítico não estende a mão, ele só fala. É que nem Judas. Para que isso? É igual tu juntar dinheiro para um congresso, montar uma decoração, algo especial, o Judas vai entrar e dizer: para que isso? Não era melhor comprar tal coisa? Pastor comprou som novo? Para que isso? Não era melhor comprar tal coisa e dar para os necessitados? Parece espiritual, mas não é. Parece um coração espiritual de voluntariedade, mas não era. O coração de Judas estava em outro lugar. Então cuidado, Judas, onde está o teu coração? Se tem uma organização, se tem uma liderança, se tem alguém, sabe para onde vai. Eu dirigi uma congregação uma época, e uma irmã chegou para mim e falou assim, fim do ano, dezembro: pastor, eu vim trazer meu dízimo. Eu falei: amém, irmã. Ó, está aqui o dízimo do meu salário, mas o meu 13º eu não dizimo. Eu falei: por quê? Porque eu pego e compro de cesta básica, material escolar e dou para as crianças. Eu falei: está errado. Irmão, ela deu um pulo. Oxi, pensei que ia ficar endemoniada. Ah, como é que é? Eu falei assim: deixa eu falar uma coisa para a senhora. Primeiro, a minha mãe trazendo a casa do tesouro. A casa do tesouro é onde? É a tua casa ou é a igreja? Segundo, quem sabe as reais necessidades da igreja é a igreja. Os tesoureiros, não é a irmã. Terceiro, se a irmã está determinando sobre o seu dinheiro, então o dinheiro é teu, não é de Deus. Porque você devolve para Deus o que é dele. Agora, se você está determinando sobre ele, então é teu. Faça o que tu quiser mesmo.
Existe uma diferença, irmã, entre dízimo, oferta, oferta alçada, voto, outras coisas. Se a irmã fez um voto, se a irmã quer fazer algo por alguém, faça, mas não deixe de fazer o que é de Deus. Ela saiu com 3 quentes, 5 fervendo, foi embora. Passou uma semana, ela voltou, pastor, obrigado. E trouxe o que é de Deus. E nunca mais fez o que ela achava que era certo, mas era errado. Semana que vem eu falo mais sobre isso, essa questão. Então, cuidado da tua mentalidade de escassez. Eu vou ajudar a igreja nada. Eu vou dar R$5. Eu vou contar uma historinha para você, para te dar, caminhar aí para o final. As cédulas se encontraram. A de R$100 falou assim, pastora, para a de 50. Tu anda na onde? A de 50 falou, eu ando nos mercados, ando nas lojas. Aí, amém. Aí de 50 olhou para a de 20, e tu anda na onde? De 20, pastor Tênio falou assim, eu ando nas feiras livres, ando nas lanchonetes. Legal. Aí olhou para a de 10, tu vive na onde? A de 10, eu ando também no posto de gasolina, Bobonieri. E a de 5 e a de 2, vocês duas aí? Eu ando na mão das pessoas aí fora, às vezes cai do bolso e tal. Aí olharam para a de R$1, moedinha de R$1, e tu anda na onde? Ela falou, eu ando nas igrejas. Tu entendeu? Porque as pessoas só dão para Deus o que sobra, irmãos. Às vezes tu tem no mês, irmão, 4, 5 cultos, dependendo. Às vezes tu vem 5 domingos, 4 domingos, 5 domingos que tem no mês. Junta mais um dia da semana, às vezes dá 10 cultos. Irmão, no mínimo, se tu separa, o apóstolo Paulo fala que a oferta é preparada de antemão. Se tu para antes, todo mês, R$50, 20 ou 30, no mínimo R$2 tu consegue ofertar todo o culto. Já imaginou se todo culto, no mínimo, oferta 2 ou 5, que é o mínimo do mínimo? Pelo amor de Deus. Agora, falando do estrado, que seria isso, para cima, se você organiza para ofertar mais, o quanto que ia ser abençoada a casa de Deus. Sabe onde está a tua liberalidade? Não está no dízimo, está na oferta. Vou dar um spoiler do que eu vou falar depois. Porque o dízimo já é estipulado, é 10%. Tu tira e dá. Agora a oferta é segundo propôs no coração. É aí que está a liberalidade de fato. Se mamão domina teu coração ou não. Se você de fato é liberal, a ponto de falar, não estou nem aí, o dinheiro não me domina, eu que domino ele. Se é para dar 100 eu dou 100, se é 200 é 200 de oferta, se é para dar 500, se é para dar 1000, não importa, eu vou fazer. Ou se tu fica, Senhor, a fé e a razão, e Deus dá, e tu fica, sai diabo. Não é diabo não, é Deus, para você semear e você colher. Então, para com essa mentalidade de escassez, mentalidade pequena. Eu nasci assim, eu vou ficar assim, porque eu moro aqui, porque eu vou sair deste lugar, como é que vai ser? Rompa! Porque esse carro, meu poçante, é um poçante, onde para ficar uma poça de óleo. E Deus falando, troca esse abençoado. E tu, não, porque eu tenho tanto tempo, saudosismo, eu tenho tanto tempo, eu comprei um suor. Quer saber, meu irmão? Eu paguei, eu já vendo, já compro outro, louvado a Deus, vamos embora. Fica se apegando, irmão. Porque esse negócio aqui, essa televisão da Copa de 50. Glória. Vende esse negócio, varão. Põe a tela abençoada lá, para abençoar a tua família. Para com a mentalidade de escassez. Porque as casas aqui na rua, é tudo assim, né? Vai que eu vou melhorar. Eu quero saber, melhore a tua. Quem sabe os vizinhos olham, vão melhorar a minha também. Porque a mentalidade de escassez atua dentro da tua casa. Se tu não organiza nem o teu guarda-roupa, que as roupas são assim, ó. Quer prosperar desse jeito? Se a tua casa é suja, jogada, tu quer prosperar desse jeito? Se o teu carro, irmão, aleluia, dentro dele não vê água por fora há mais de 3 meses, por dentro tudo jogado, parece o carro do bate-bate, todo amassado. Tem prosperidade aí? Tem prosperidade aí, irmão? A roupa, mulher, remenda aí que dá para usar, 20 anos. Camisa do vereador para dormir. Tem prosperidade aí? Não vai ter prosperidade à noite não, que a mulher vai olhar e vai dizer, vixe, misericórdia. Tem prosperidade aí, irmão, desse jeito? Tem prosperidade aí se tu sai com a tua família para comer e tu olha para o cardápio, meu Deus, se salada, R$30, vamos para daqui. E teu filho dizendo, meu pai é um ignorante, nem percebe que não é nem o dinheiro, é o ambiente, é o lugar, é em estar com a família. Meu irmão, pensa antes de fazer as coisas. Pensa que se você pode tomar um café com teu filho numa padaria, vai numa padaria um pouco melhor, já dá o acesso para ele. E você entra lá e diz, filho, é assim que se come, pede um pão na chapa, entrada ou saída, aleluia.
E vai ter a casquinha na saída, se for na entrada vai ter a casquinha, se for na saída não vai ter. Quando ele tiver para receber alguém, ele vai logo de ser chique. Me vê um pão com requeijão, entrada. Aí todo mundo, ui. Ensine seu filho, ensine a tua casa a viver o melhor de Deus, a usufruir do melhor de Deus. Não é pecado não, meu irmão. Não há pecado nisso. Ele quer que você desconsidere sua batalha espiritual. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas, neste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Mamon quer que você desconsidere o lado espiritual do dinheiro. Ele quer que você ache que aquilo não é espiritual. Ele quer que você ache que a tua vida sentimental é espiritual, tua vida de oração, de jejum, tudo você espiritualiza. Na parte do dinheiro você não espiritualiza, e é isso que ele quer. Sendo que é necessário espiritualizar, sim. O que repreende migrador, cortador, devorador, seja o que for, é só o ato de dar. O que vai redundar em bênção sobre você é o ato de dar. A alma generosa prosperará. Se você não entender que existe algo espiritual, irmão, você não avança. Eu estive esses dias pensando, olha só como é que é as estratégias do diabo ao longo dos anos. Primeiro ele começou a perseguir, desde Atos, perseguição na igreja. Aí a igreja cresce, né? Filipe, tudo se espalha, a igreja cresce. Depois veio uma outra perseguição, a Inquisição. Persegue os crentes, porque os crentes oravam, as pessoas eram curadas, libertas. Olha, é tudo bruxo, manda queimar na fogueira, joga no Coliseu e persegue e tal. E foi aquela perseguição terrível. Passa-se um tempo, vou avançar mais, a perseguição muda. Qual foi a perseguição contra a igreja? Falar mal de pastor. Que pastor é tudo pilantra? Que pastor é isso? Para tentar tirar o crédito da igreja. Tudo isso querendo tirar o crédito da igreja. Falando mal de pastor, falando mal de líderes. Para hoje as pessoas terem aversão a palavra pastor, para quando você falar, é meu pastor, ou é um pastor, alguém já olhar e já pensar, é ladrão, é isso, é aquilo. Ó, estratégia de Satanás. Depois Satanás muda um pouco a estratégia. Qual foi? Tentar tirar o crédito financeiro da igreja. E ele começa agora a atacar a área financeira. Quem dá dízimo é trouxa. Na igreja só tem gente que é analfabeto. Tem gente que vai lá dar dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Para que dizimar, para que ofertar. Se torne um desengrejado. Pegue o teu dinheiro e vá lá e compre de cesta básica. Ajude o necessitado. E isso. Tentando tirar o crédito para a igreja parar de avançar. Porque sem recursos ela não consegue avançar. Depois disso, trouxe uns sérios problemas para a igreja, que muita gente caiu nessa conversa. E qual é a estratégia de hoje que eu estou percebendo? Está tentando tirar o crédito do Espírito Santo. Como? Com chacota. Você vai para a internet e você vê um monte de chacota. Porque hoje tem live, tem filmagem, e aí tudo se filma. Alguém sapateando, rodopiando, com o ranho caindo, chorando. E tu olha e tu diz assim, meu Deus, vai que alguém me filma na igreja e põe na rede. Eu vou passar vergonha? Aí quando está ao mover, tu fica o olho assim, ó, com medo. Quando é para se derramar, tu não quer se derramar. E devagarzinho, irmão, nesse de tirar sarro daqui, tirar sarro dali, posta aqui, posta ali. Devagarzinho as pessoas estão, ó, eu não vou me entregar. Eu não vou cair no manto. Eu não vou espiritualizar esse negócio aqui não. E aí devagarzinho, ó, tenta minar a igreja do Senhor. Então vigia. Não deixe que entre nos teus ouvidos nem que fale mal da sua liderança, nem dos seus pastores, nem da área financeira. Não deixe que fale mal e caia no teu coração o prazer de dizimar e ofertar. E não deixe também que as pessoas venham tentar abafar o Espírito Santo, que é aquele que te convence do pecado, juízo e justiça, que é aquele que te impulsiona também a ponto de você falar, eu vou semear, eu vou fazer. Cuidado, que tem sido uma estratégia simples, porém de destruir a vinha. O diabo não vai vir com cara feia, irmão. Não pensa tu que tu vai acordar com um demônio aqui fungando para amanhã tu vir para a igreja, não. Ele vem devagarzinho, ele vem aqui, ó, que nem eu falei, vem numa coisa errada que tu compra, aí vem um negocinho que tu colocou dentro de casa, aí uma pirataria aqui, um palavrãozinho aqui, outro negocinho aqui, chegou na empresa, sobrou um negócio, eu vou levar para casa, e tal coisa trouxe para cá, e quando vê, já foi. Quando vê, você está destruído financeiramente. E aí, caminhando aqui para o final, eu vou falar só mais dois
Aleluias, glória a Deus. Coloca o próximo aí para mim. Isso. Mamon quer que você continue com o seu falso controle, né? Foi o que eu li agora. É o falso controle, né? O próximo? Isso. Porque quem sou eu, ou quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Mamon, ele quer que você tenha um falso controle. Que você ache que domine tudo, mas na verdade tu não domina nada. Você tem que parar com esse negócio de é meu, é meu. Primeiro que não é seu, é nosso. Até o Pai é nosso na oração. Pai nosso. A oração não é Pai meu, é Pai nosso. Quando você entende que o que você tem, você é mordomo, fica muito mais fácil. Eu tenho um carro, mordomia cristã. Eu tenho uma casa, mordomia. Sabe o que faz o mordomo? Ele tem chave de tudo, ele compra, ele vende, ele faz, acontece, mas não é dele. Ele só administra. Quando tu entende que tudo que você tem é dele, é mais fácil. Lembra quando tu orava e dizia, Senhor, me dá um carro para eu poder ir para a igreja, levar os irmãos. E hoje Deus te deu o carro, tu passa na poça d'água, joga água no irmão, no ponto de ônibus, da buzina, Bibi, Pai do Senhor. A bênção virou a maldição? Falso controle. Eu tive um amigo, jovem comigo, o sonho dele era comprar uma moto nessa época de juventude da igreja. Ele comprou uma moto feia e ficou bonito. As meninas começaram a dar em cima dele, ele se desviou, usou a moto para fazer assalto, foi para o lado dessa sigla aí abençoada aí do tráfico, matou gente aqui, teve que sair fugido. Olha só, uma bênção virou um mal. A moto que ele dizia que era para ir para o monte fazer obra, virou um mal da vida dele. Falso controle. Achou que tinha um controle. Então cuidado com aquilo que você acha que tem controle. Senhor, me dá uma casa com 5 quartos para hospedar os missionários. Deus, olha, te conheço. Aí tu consegue a casa. Aí o pastor, cadê minha irmã fulana? Pastor, é muito quarto para limpar. Não dá para ir para a igreja. Ô Jesus, falso controle. Cuidado com o que você pede. Provérbios 30, oração de Agur. Ele diz assim, Senhor, não me dá a pobreza nem a riqueza. Que se o Senhor me der a pobreza, eu vou roubar e vou desviar. Não me dá a riqueza, que eu também posso me desviar. Me dá a porção acostumada. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu me conheço, Deus. Não me deixa muito pobre, sem nada, que eu sei que eu vou fazer coisa errada. Também não me dá a riqueza, que eu não estou preparado para ela ainda não. Me dá a porção acostumada, me dá o pão de cada dia, me sustenta dia após dia, até eu estar preparado para aquilo que o Senhor tem a derramar sobre a minha vida. Até para receber bênção, tu tem que estar preparado. Tem que ter estrutura, porque senão pega a mulher de 50 e troca por 2 de 25, troca o carro, só quer saber de viajar, não quer saber de igreja, não quer saber de servir, não quer saber de mais nada, porque usufruiu daquele dinheiro ou daquela porta que se abriu, se esquece de Deus, se entra por ela, e cuidado, que pode ser um caminho de morte. Satanás, ele quer que você tenha um falso controle. Está tudo na minha mão, eu tenho tudo, mas é um falso controle. Como Asaf, você pode ter hoje, lugar escorregadio. Ele quer que você não tenha unidade financeira com o seu cônjuge. E aí eu encerro aqui. Mateus 10, 8. Serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Mamon trabalha esse espírito para tirar a unidade financeira do casal. Eu aprendi dessa forma. Minha mãe não trabalhava. Porém, meu pai sempre trouxe o sustento. E quando ia dizimar, os dois iam juntos, botavam o nome e entregavam o que era do Senhor. Até meu pai ter essas casas que eu dizia aluguel, minha mãe falava, o dinheiro das casas eu quero para eu dizimar. E ele falou, tá bom. E o meu pai, irmão, vou te falar para vocês, meu pai é daqueles fiel. Ele passou por um processo muito grande, perdeu o joelho agora, não consegue mais dobrar a perna, perdeu 5 centímetros. Irmão, que guerra. 2 anos numa guerra muito assim, terrível com ele. Interna, sai Mas todo mês, irmão, quando ele recebe, ele me chama, quando ele está internado. Ô bem, vem aqui, eu vou lá. E eu sou o pastor dele. Ele me chama e diz assim para mim, vai no mercado, compra para tua mãe, isso, a compra do mês, né? Paga minhas contas, eu, tá bom, pai. Aí depois, é sempre assim, quando eu estou saindo, ele, volta aqui. Primeiro, tira o meu dízimo. Irmãos, meu pai, desde quando eu conheço ele, toda vez, qualquer dinheiro que cai lá, ele, vem aqui, não sei mexer no celular, tira o dízimo aí da igreja, para poder pagar minhas contas. Esses dias a mulher do peixe estava feita a casa dele, e ele me ligando, e eu, o que meu pai quer, mano?
Parei o carro, atendi ele. Eu quero comprar um peixe aqui, mas... Falei, então compra. Não tirei o dízimo, como é que eu vou comprar? E fez a mulher esperar eu chegar de carro, entrar no aplicativo, tirar o dízimo, depois ir lá e pagar o peixe, porque tem que tirar o que é de Deus primeiro. Eu falei, amém, pai. De Deus não é o que sobra. Vou pagar tudo. Ah, sobrou, vou entregar. Ah, se der, meu irmão, que se der o quê? Não é o que sobra, não é o que vai ficar. Para Deus é a primícia, é a primeira. A primícia é o primeiro. Já desde o Éden, quando fala, ó, toca em tudo, só não toca nessa árvore. Já era uma primícia de algo que não podia ser tocado. Então, dentro da tua casa, se tem uma organização, as coisas se tornam mais fáceis. Coloque unidade dentro do teu lar. A partir de hoje, senta lá, faz uma planilha, o que entra, o que sai, o que gasta, o que não gasta. Mulher, vamos se organizar. O que você quer daqui para lá? A gente quer comprar um carro, vamos se organizar para a tua entrada. É uma casa, vamos se organizar. Vamos no banco ver como é que faz para financiar. Vamos ver o nome, vamos ver os nossos scores, se está bom, se tem que melhorar. Irmão, faça a tua parte que é na terra. Que o sobrenatural Deus faz, mas o natural é você que faz. Se vai precisar fazer uma renda extra, vai precisar ter uma ideia diferente, Deus pode. Deus pode, desde que você se disponha e seja fiel. Ele tem prazer em abençoar o fiel. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência, família, a mendigar o pão. Ah, então minha descendência nunca vai mendigar o pão. Do justo. Tem sido justo? Nunca vi o justo desamparado e nem mendigando pão. Agora, se você não tem sido justo nem com Deus, quanto mais com os outros, sinto muito. Cuidado com a sua descendência. Indo para o final, então, o que você tem que fazer? Entregue suas finanças para Jesus. Tenha um estilo de vida de gratidão. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Interceda pelas suas finanças. Conecte sua prosperidade com o avanço do reino de Deus. Conecte tudo isso. Lá, eu vou falar por mim. Há 9 anos do que a igreja está, dos 10. Isso foi um divisor muito grande. Hoje eu estava até falando com alguns pastores, hoje a gente estava tomando café, o bispo estava junto até, e eu dei esse testemunho lá, novamente, no assunto que a gente estava falando. Eu estava num café de pastores, olha só. E eu estava sentado assim, e eu falei, Senhor, a igreja tem que romper financeiramente. Ela não estava rompendo. Ela estava como se tivesse uma tampa. Eu sentia que Deus queria fazer mais, mas o financeiro não acompanhava. E eu falei, Deus, onde estou errando? O que tem que fazer? O que tem que melhorar? De repente subiu na hora da oferta um pastor. Pastor Júlio até, da igreja Mepa Church ali. E ele subiu e simplesmente ele falou assim, ó, olha, a minha igreja é dizimista. A igreja dizima e tal. E eu ouvi aquilo, eu falei, rapaz, é verdade. E ele falou assim, o meu dízimo como pastor, se eu recebo da igreja, eu dizimo em outro lugar. Agora, se eu recebo de alguma coisa de fora, eu dizimo na minha igreja. Irmão, ele desceu, foi embora, aquilo foi no meu coração. Cheguei em casa, eu chamei a minha esposa, eu falei, ouvi algo interessante hoje. Ela, o quê? Eu falei, assim, assim, assim. Isso foi uma experiência minha, irmão, cada um a sua. Reuni os pastores na época, tinha os obreiros, falei, ó, vai mudar o negócio aqui. Eles, por quê, pastor? Eu falei, ó, a partir de hoje, todo o dinheiro que entrar na igreja, seja não tinha um Pix ainda, né? Tudo. Eu falei, ó, todo que entrar, na hora já vai tirar 10%. Já vai guardar. No fim do mês a gente envia esse dízimo do dízimo, porque nós somos uma igreja independente, né? Não é um ministério, você tinha sede, nós somos a sede, né, no caso. Eu falei, então, o que entra aqui, nós vamos tirar os 10% e vamos mandar. Ou para as igrejas aqui do Guarujá, ou para ajudar alguns pastores, ou para ajudar alguma obra missionária. Aqui não vai ficar. A gente não pode ser uma represa, que o dinheiro cai aqui e fica. Outra coisa, eu também não vou dizimar mais aqui do que eu recebo da igreja. Aí todo mundo, por quê, pastor? Eu falei, porque é simples, é fácil. Vamos imaginar, eu tenho que pagar uma conta, aí eu recebo meu salário da igreja, aí eu já pego o meu próprio dízimo, mando de volta e pago aquela conta. Que sacrifício eu estou tendo? Nenhum. Então eu tenho que ter um sacrifício, semear em outra terra. O que eu recebo de salário aqui, eu não dizimo mais aqui. Agora, se eu receber fora uma oferta, ou alguma coisa que eu comprei, vendi, seja o que for, eu dizimo aqui, está certo? Todo mundo, amém, pastor. Irmão, ali foi um divisor de águas, financeiramente falando, lá na igreja. No começo foi, entre aspas, fácil tirar os 10%. Hoje, para tirar os 10%, eu nem olho mais. Porque se eu olhar, eu digo, esses 10 aí eu podia fazer um monte de coisa, se eu for pensar com a razão. Mas todo mês, já há 9 anos, a tesoureira já sabe.
Bateu lá, ela já manda. Manda para a Associação Vitória em Cristo. A gente manda para a Casa de Recuperação aqui da cidade. Já teve igrejas que precisavam de reforma. Irmão, já teve tanto lugar e tanta coisa que a gente já fez. Falando aqui porque é o assunto que a gente está tratando. Ele não sabe a mão direita o que faz a esquerda. Mas foi o que Deus falou para nós fazermos lá. E aquilo foi uma mudança na igreja. A igreja ser dizimista. Todos olharam e falaram, se a igreja faz, por que eu não vou fazer? Eu sou o primeiro a dizimar e ofertar na igreja, a levantar e vir à frente. Se você é líder e você não faz, que exemplo você está dando? Ah, hoje é tecnologia. Amém, mas pelo menos levanta o celular e faça. Que negócio é esse? A salva passa, tu fica. Até hoje eu não entendo isso. O que é isso? Está transmitindo. É Xixinoê? Xixinoê que fica. Irmão, não é tu ficar assim não. Todo culto. Tu não tem nada a oferecer para Deus. Tem alguma coisa errada. Se é para comprar a pizza, tu tem. Se o celular quebrar hoje, amanhã tu vai fazer em 10, mas tu vai comprar. E para Deus? Que avareza é essa? Que avareza é essa? Vamos ficar de pé. Próxima semana eu vou falar sobre, como eu já disse aqui, a generosidade. Irmão, a generosidade abre portas. Você nem imagina o que faz quando você aprende a ser generoso. Tem princípios da Bíblia que, se você praticar, irmão, ele vai fazer sobre a tua vida. Não está envolvido com salvação. Generosidade não está com salvação. Você pode ser, às vezes o ímpio, ele é generoso e ele prospera. Não está a ver com salvação. Tem a ver com prosperidade. E você vai entender porque muitos prosperam, porque atuam nessa forma de ser generoso. Como ser generoso, pastor? Você vai entender que até para ser generoso você tem que ter sabedoria. E tem gente que não é para tu semear. E vai ter lugares que Deus vai dizer, semeia, que é aí que vai estar a tua vitória. Põe a mão no teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós damos início a essa série de mensagens, ó Pai, que o Senhor colocou no coração desta igreja. Lá fora, vivemos um mundo mau. Lá fora se vive situações a qual diz que tudo está de mal a pior. Mas nós não estamos debaixo simplesmente de um governo ou de uma palavra negativa. Nós estamos debaixo das mãos poderosas e potentes de um Deus poderoso. Riqueza e honra está sobre as tuas mãos, Senhor. E aqui está o teu povo. Hoje nós demos início falando sobre algo mais espiritual, Senhor, que é um espírito de Mamon. Mamon é um demônio, Senhor. É um espírito que tenta atuar na vida das pessoas, porque se trava as finanças, trava tantas outras áreas. Mas no poder que há no nome de Jesus, nós iniciamos essa série de mensagens, pedindo, Senhor, envia os teus anjos a nosso favor. Quebra as cadeias, quebra as amarras, quebra os sofismas, as potestades, quebra os principados, todo espírito de escassez, todo espírito de mamão que tenta dominar os corações, tudo aquilo que tenta travar a vida financeira, nós repreendemos no poder que há no nome de Jesus. Senhor, quebra essas correntes, quebra as potestades, os principados. Os teus filhos não irão mais ficar paralisados pela insegurança. Eles irão avançar, Senhor, e portas vão se abrir. Como o apóstolo Paulo diz, eis que uma porta grande, oportuna, eficaz se me abriu. Se abre uma porta grande, com oportunidades e eficaz sobre ti nesta noite. Adentre a ela, porque ele diz que a porta era grande, oportuna e eficaz, se abriu, mas haviam adversários, e ele rompeu e adentrou. Senhor, que nós possamos romper com esses adversários nessa noite. Deus, todo espírito que tenta trazer, Senhor, a avareza, toda avareza de alma, toda avareza de coração, sai agora, em nome de Jesus. Todo espírito mau que tenta te levar também para a prodigalidade, para os gastos em extremo, não tem controle, gasta tudo, tanto o homem quanto a mulher. Senhor, traz o equilíbrio para esta casa, traz o equilíbrio para esta família, em nome de Jesus, dá sabedoria,
dá estratégias, dá discernimento. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, Senhor. Em nome de Jesus, tira, Senhor, a paralisia espiritual. Traz a identidade de filho para os teus filhos. Senhor, e como filho temos direito à herança. Temos acesso a bênçãos dos céus, nos lugares celestiais. Que essas ricas bênçãos venham recair sobre nós. Não para se aparecer, não para ser melhor, não para pisar em ninguém, mas pelo contrário, para que possamos investir no reino, para que possamos ajudar pessoas, que empresários aqui, Senhor, venham crescer a ponto de contratar pessoas e mudar a economia, a geografia do lugar, a ponto de pessoas aqui serão levantadas, Pai, a ponto de chegar e dizer: o que a igreja precisa, eu vou bancar. O novo templo que vai abrir, eu vou bancar do zero até o final da construção. Deus vai levantar homens e mulheres aqui, toma posse. Prospera pessoas aqui, Senhor. Riqueza e honra sobre as tuas mãos. Riqueza e honra, riqueza e honra, equilíbrio, graça e poder sobre a tua vida. Senhor, tira a mentalidade de escassez. Nos ensina a viver as batalhas espirituais financeiras. Pai, quando dobrar os nossos joelhos, que possamos consagrar as nossas finanças. No dia que vier trazer o dízimo, faça um jejum e consagre o teu dízimo ao Senhor. Quando vier ao altar dar a tua oferta, simplesmente não vem aqui e joga na salva. Não, não, não. Ore antes e diz: Senhor, aqui está uma semente que eu estou direcionando para tal área da minha vida. Dê sentido às tuas sementes. Direcione as tuas sementes, Senhor, e sobre a casa dos meus irmãos, eu peço, Senhor, que o Senhor venha trazer a unidade financeira. Se o marido gasta demais, ou se a mulher gasta demais, traz o controle. Que aquele que tem mais sabedoria possa administrar as finanças. Que aquele que tem mais organização, Senhor, se houver um acordo dentro do lar, tanto o homem ou a mulher, que possa tomar as rédeas, mas que o Senhor venha entrar, Senhor, dentro desta casa. Famílias prósperas, igreja próspera, famílias prósperas. Senhor, Mamon é tão espiritual quanto qualquer outro assunto. Por isso hoje ele cai por terra, ele está destronado. Em nome de Jesus, para aqueles que aqui estão e aqueles que não vieram, Pai, alcança, Espírito Santo, alcança. Toca o coração, tira a avareza. Senhor, trata no coração, coloca a liberalidade, o desejo de ser fiel nos dízimos, nas ofertas alçadas, nos votos e nos seus compromissos, em nome de Jesus, amém e amém.